Uma boa noite para todos, a todos aqui presentes, os meus colegas, muito obrigado, por estar aí presente, reforçando aí a democracia da nossa cidade. A todos os motoristas aqui presentes, sejam bem-vindos, mais uma vez a gente reforça a casa de vocês, Nós nos sentimos honrados de estar aqui, tentando, nas nossas humildes figuras, representar vocês. A todos também que estão aqui, vieram aí também para o projeto aí, que vai ser colocado em votação, sejam bem-vindos, a casa também é de todos vocês. Aquele que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado, por também estar nos fazendo companhia, aqui ao lado eu confiro aqui, se alguém às vezes manda alguma pergunta, algum questionamento, a gente também procura interagir, até mesmo com aqueles que não estão aqui. A todos os funcionários que contribuem para que isso aconteça, da melhor forma possível também, nosso muito obrigado, Em nome aí da Res Públicas Coimbrense, iluminados por Deus, é claro, eu declaro aberto aí a nossa sessão ordinária da Câmara Municipal de Coimbra. Bom, nós já iniciamos aqui uma discussãozinha, vamos direto para esse projeto que é o que todo mundo quer, gente? Projeto de Lei número 07/2024, de autoria do Poder Executivo. Concede o reajuste dos vencimentos específicos aos cargos de motoristas pertencentes ao quadro de cargos de providência efetivo dos servidores públicos de Coimbra, Minas Gerais. O nosso presidente da comissão queria dar um respaldo para a gente aí, é o Claudinho, mas no momento ele está um pouco sem condições de poder falar, Ele fez uma cirurgia na boca, Luiz Cláudio? Aí eu peço aí o Valdeci, que fica sendo nomeado no momento aí, para poder dar um parecer sobre esse projeto de lei. Fica à vontade, Valdeci. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, a mesa de diretores, meus nobres colegas, aos motoristas, aos visitantes que estão aqui, que sejam todos bem-vindos. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O projeto de lei número 7/2024 trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito que concede reajuste dos vencimentos específicos aos cargos de motorista pertencentes ao quadro de provimento efetivo de servidores públicos de Coimbra e Minas Gerais. As comissões de Legislação, Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio reuniram-se em conjunto para opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição em epígrafe. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição, em reunião com presença de todos os seus 3 membros, a comissão debateu e concluiu pela inexistência de vícios. As comissões de Legislação, Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio resolvem submeter ao plenário a proposição, por não haver vícios a serem sanados. Bom, então o projeto de lei, ele não tem vício, está aí aprovado e com parecer aí das comissões. Antes de a gente começar aqui, teve uma pequena discussão, nós estamos aqui pela democracia, eu acho que podemos discutir. O senhor Geraldo, você tinha comentado aí, levantado aí uma ideia aí de uma questão, uma questão que realmente é interessante ser discutida. Você repete para a gente? Pois é, Maciel. É porque é o seguinte, na verdade, no projeto não está falando aqui que eles vão perder os R$50 do cartão, não. Mas, R$80. Mas, automaticamente, nós aprovamos o projeto do cartão, ele, para quem ganha até R$1.500. Então, hoje, o salário deles vai passar para R$1.612. Eu creio que automaticamente deve de tirar esses R$80. Mas se você achar melhor que a gente conversa com o prefeito para ver primeiro, vai ver com o jurídico dele lá, com certeza eu acho que deve de perder. Aí depende de vocês, vereador, o motorista, porque
vocês acharem melhor também aprovar aqui, corra atrás lá com ele para ver. Vamos levantar aqui as hipóteses. Eu acredito que tem mais vereadores aqui para falar. No final, a gente dá um parecer aqui também. Você ia falar, Francisco? Não, pode falar. Como o Geraldo falou, se os motoristas quiserem, a gente vota o projeto hoje, é uma opção também, né? E logo depois, né, assim falou, né, e depois resolver. Mas aí, esse resolver seria o quê? A gente podia propor à prefeitura, que a prefeitura mandasse para a Câmara somente colocar um inciso já na lei que nós aprovamos aqui, que é o quê? Ceder aos motoristas que recebem até R$ 1.600, continuar os funcionários que já recebem os 80 e acrescentar para os motoristas continuar recebendo o vale de R$ 80. Essa é uma opção também, né? Ou a gente pede vista e a prefeitura manda um projeto, manda dois, né? Manda esse novamente, mas manda o outro já fazendo as mudanças necessárias, colocando em relação de todos os funcionários. Essa é uma outra opção. Senhor presidente. Sim, pode falar, Luiz Cláudio. Vou ser breve. Senhor presidente, obrigado. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos motoristas, todos presentes. É interessante esse projeto, o que o vereador Chico que expôs. A primeira parte eu acho incoerente e é impossível, inclusive, de acontecer, essa questão de colocar um inciso. Não nem como tem ser opção, porque você não consegue colocar um inciso, por exemplo, pelo que eu entendi, vamos colocar um inciso para segurar os motoristas que eles não vão perder o cartão. Não, você vai estar legislando para uma classe só. Isso é impossível. Nós temos uma lei, que é a lei que instituiu o benefício. Nesse caso, no meu simples entender, eu penso que teria que ser o seguinte, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Aprovar essa lei, com esse reajuste ou essa recomposição, e o prefeito municipal analisar, enviar um projeto para alterar a lei do benefício do cartão, aumentando o teto, né, o patamar, até quem ganha tal, mas aí tem que alterar a lei. Por outro lado, se a gente, por exemplo, não votar pensando nos R$ 80, a gente vai estar o quê? Um passo na mão é melhor que 2 voando. Coloca-se, o salário já está defasado. Aprova-se essa lei, concede-se reajuste, essa recomposição, ou seja, imediatamente, que o maior interesse também é do prefeito, nós sabemos disso, ele pode enviar, o prefeito de diálogo, conversa mais, a gente tem mais diálogo do que com papel, inclusive. A gente conversa, né, senhor presidente, bate um papo e traz para cá um projeto de lei que vai abarcar e vai alcançar isso aí. Aí eles não vão perder o benefício deles e não vão também perder tempo. Porque se nós tirarmos um projeto por causa de R$ 80 agora, nós deixarmos de colocar 212, 213, sendo que nós poderíamos fazer esse agora e ainda outro. É só minha opinião, senhor presidente. Obrigado. Luiz Cláudio. Rogério. Odeci. Boa noite. Rogério vai falar. Senhores, boa noite a todos, os motoristas, os vereadores. Então, presidente, com relação a esse projeto, eu tenho uma visão, um pensamento seguinte. Antes de nós tomar uma decisão aqui, de votar a favor ou não, ou pedir vista ou não, eu acho que o presidente deveria pedir a opinião dos motoristas que estão presentes. Qual que é a opinião deles? Vocês acham que devemos votar esse projeto e aprovar esse projeto e depois a gente vir conversar com o prefeito, os vereadores, com os motoristas, pela questão do risco de perder os R$ 80? Porque, na verdade, se a gente aprovar esse projeto de 15%, os motoristas não estão ganhando nem 5%, na verdade, por ano, que em 4 anos está aumentando 15%. Então, está dando menos de 5% ao ano.
Mas, enfim, então eu acho que talvez eles vão perder até muito mais do que isso. Então, eu acho que seria importante ouvir a opinião dos motoristas, se concordam que nós votamos a favor desse projeto hoje, e eles, como diz, junto com nós, vereadores, lutamos para a questão dos R$80, para que eles não percam, e conforme o vereador Claudinho falou ali, de estar levantando o teto que é de até 1.500, passando lá talvez para uns 1.700, para eles não correr o risco de perder essa diferença aí. É a minha opinião. Muito obrigado. Vereador Rogério. O Valmir, você ia falar, Valmir? Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores da Câmara, motoristas, dona Tunica, que está ali, Maurício, a todos que estão presentes aqui, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Bem, eu sou presidente da Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio, e em conversa ali com os colegas durante a reunião da comissão, foi levantada essa hipótese. A primeira coisa que eu falei, eu acho sim que vocês têm que dar a opinião de vocês, que vocês vão ser beneficiados, ou talvez, né, no entendimento prejudicado, mas eu acho que a votação desse projeto hoje, no entendimento, eu acho que tirar ele é pior. Eu acho, na minha opinião, é lógico que tem que ver a opinião de vocês, porque eu acho assim que uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui, como o Claudinho falou, nós vamos votar esse projeto aqui, e o que vai vir para votar, que a gente vai cobrar do Executivo, que igual eu falei, o interesse do Executivo, ele não tem interesse de tirar de vocês. Eu acho que, assim como de todo funcionalismo, eu acho que votar hoje, vocês vão estar ganhando os 15% de reajuste, e é uma recomposição salarial, né? Que não tem a ver com o cartão. O cartão, eu acho que é uma questão de ser discutida à parte, né? Nós vamos ir lá, vocês também podem ir junto com a gente, qualquer coisa, a gente vai conversar, vai mandar um representante, alguém para a gente ir lá no Executivo, e está pedindo ele para estar entrando, que a gente não pode entrar com esse projeto, tem que ser o Executivo para entrar para a gente votar, para estar entrando com esse outro projeto, para estar levantando esse teto aí do cartão, né? Já visto que já teve aumento de salário, essas coisas todas, e o cartão realmente, assim, esse valor de até R$1.500 ficou um pouco inviável, né? Eu acho, minha opinião, minha, tá? Mais algum dos nobres vereadores? Eu acho o seguinte, na minha opinião, gente, o que foi feito? Vocês colocaram o doce na boca da gente e agora estão tirando. Antes de fazer o projeto, para dar o reajuste para nós, deveria ter sido avaliada essa situação. Porque, olha para você ver, dar esse reajuste, que é muito pouco, de 15%, é um salário defasado, R$1.600 para o motorista. Ridículo. Tanto para quem carrega aí, aluno, transporte cheio de barulho, a gente que lida com a situação, nós enfrentamos uma pandemia e durante 2 anos, sujeito a perder a vida por causa de Covid, nós nunca tivemos nenhum reajuste. Não tivemos, desde quando a gestão entrou, nós estamos pedindo. Portanto, nem a reunião com nós mais eles fazem. Por quê? Toda reunião a gente pede um reajuste. E isso esquece de falar. Aí pega e fala que vai dar para nós um reajuste agora, faz a gente ir lá para a escola e tal, coloca, ilude a gente, agora já pinta essa questão de tirar os 80% do cartão. Então, antes de falar isso daí, dar o aumento, deveria ter sido analisado isso aí. Eu posso interromper um pouquinho? Falar a verdade, Serginho, eu não participei, a gente não participou, né? A gente só vai votar da criação do projeto, mas eu acredito, Claudinho, até por parte, talvez, do Executivo, não foi pensada essa questão. Hoje que a gente levantou essa questão aqui, né? Eu acredito que talvez não foi pensado. Mas a nossa intenção, quando surgiu o projeto para votar, não pensamos, né? Só pensamos, gente, ó, que bom. Para a gente tirar um pouco a mais ali, de fato, às vezes a gente tem que deixar o couro lá no posto de saúde. Esses dias eu estava na Hemodiálise trabalhando, de segunda a sábado, 3 vezes na semana, eu chego em casa 10h30, 10h40 da noite, para ganhar uma miséria de hora extra, para ver se eu tiro uns 3.000, 3.100.
Sim, eu concordo plenamente. Trabalhar de segunda a sexta, virar um concreto, mas pelo menos 5 horas da tarde eu estou dentro da minha casa. A gente não tem hora, a gente sai 2 horas da manhã, 1 hora para BH, chega 10, 11 horas da noite, 1 hora da manhã chega, e ninguém quer isso. Agora um cartão de R$80 vai tirar porque... Não falou para tirar não. Assim, nós levantamos, ou seja, essa hipótese pensando nisso mesmo. Fala isso. Isso você pode ter certeza. É porque- Eu sou um aqui, ó, que já me propõe aqui de amanhã cedo, tá lá na prefeitura para estar discutindo essa questão, o Serginho. Porque a gente, não, sinceridade, eu Aí vocês peço até explicam desculpa. a gente, porque Não, ou eu- a gente vota, ou a gente é a favor de vocês aprovarem esse reajuste aí de 15%, ou a gente não é a favor para vocês avaliarem. Aí isso vai passar mais um mês. É igual eu falei, Serginho, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que. Eu acho que tinha que aprovar esse projeto mesmo, porque, querendo ou não, a gente aprovando esse projeto, a mesa diretora, todos os outros vereadores, cobrar a prefeitura para mandar por imediato, a gente faz uma extraordinária e como o Claudinho falou, a gente muda o teto, conserta essa questão e os motoristas não percam o vale. Vocês são prova, desde o início do meu mandato, outros vereadores, todos os vereadores, né, cobrando em cima da prefeitura, porque realmente a gente sabe que está defasado. Vocês, como o Serginho falou, é verdade, é mais fácil virar um concreto hoje em dia do que ser motorista público, porque o salário está defasado realmente, Serginho. E Olha, eu não posso passar mal e ter um atestado de 2 dias que eu não recebo esse cartão. Olha pra você ver. De um dia, se eu tirar atestado, eu perco o mês, então eu perco os R$80. Olha pra você ver. Na realidade, Se eu entrar de férias, eu não tenho direito a receber o cartão. É isso. Ô, presidente, Mas, de repente, eles estão falando o seguinte, ele não falou com nós, quem sabe ele vai falar, não vou tirar os 80 porque já está pouco, então estou dando esse aumento e vai continuar. Então, nós que estamos falando, porque por lei... não, eu não entendo nada de lei não, gente. Como é que você pode tirar aquela lei e falar até 1.500? Eu estou falando isso. Eu não estou falando nada, nem entendo nada de lei, quer saber? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, por gentileza. Não estou vendo, então o prefeito. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Sim. Pessoal, Senhores, só para a gente entender aqui, até porque o plenário, nós estamos abrindo uma exceção, mas o plenário não pode ter essa intervenção. Eu gostaria muito que os motoristas, de verdade, perdessem o cartão, mas pela lei está com um patamar bem acima. Ou seja, eu gostaria, quando alguém vira para mim e fala assim, eu perdi meu piso, eu falo assim, você tem que dar graças a Deus que você não recebeu o piso, que você está recebendo um salário maior. Eu gostaria que os motoristas perdessem o cartão, mas com um salário satisfatório, isso é óbvio. Agora, perder o cartão com um salário que ainda não é a altura que vocês merecem, a gente sabe disso, aí, de certa forma, acaba sendo um sacrifício, a gente entende. E, meu ponto de vista, seria o que, então? Isso aí é minha opinião, tá, senhores? Seria aprovar esse cartão. Quando fez a lei do benefício do cartão, de R$ 1.500, ela não sofreu aumento, ela não majorou, ela não teve essa adequação. Ela está em R$ 1.500, ok, muito baixa. Então, não só os motoristas, como tantos de servidores por aí também que estão perdendo benefício com esse patamar de R$ 1.500. Então, nós sabemos, por óbvio, sem consultar o prefeito sobre essa matéria, inclusive, presidente, que, por óbvio, vai ter que ajustar isso aqui. E para continuar ainda a busca da valorização, do mais reajuste. Ou seja, se a gente aprovar esses 15% agora, que é uma recomposição, e não é um reajuste, está defasado. Ou seja, automaticamente, por questão de dias, você perde o cartão, mas não vai chegar a perder de fato, concreto, porque vai vir uma lei, provavelmente, obviamente, e isso é interesse do prefeito. E nós nos comprometemos isso, inclusive, de fazer o quê? De trazer uma lei para cá, para aumentar esse patamar, para vocês não perder o cartão, não só vocês, os outros também, que também têm salário dessa mesma forma. E aí continua, na medida do possível, continua a luta para aumentar mais um pouco, e assim vai, para quê? Porque ainda está defasado. Agora, se nós ficarmos naquele ping-pong, como nós fizemos em 2017, 2018, se não me engano, que nós fizemos com os professores isso, nós colocamos um projeto na gaveta, lembro até hoje, senhor presidente, alguns vereadores estavam na época,
E nós fizemos isso. Esse cara tanto tempo sem reajuste, sem aumento, que nós falamos assim, ó, os sindicatos vieram aqui e não fez nenhum efeito. Nós falamos o seguinte, ó, projeto na gaveta. A prefeitura tinha interesse de aprovar. Nós só vamos colocar para votar quando tiver satisfatório, e nós fizemos uma barganha à época. Nós votamos um projeto da prefeitura, enquanto a partir de aprovar os do reajuste do motorista, perdão, dos professores. E foi o maior salário da época, antes desse agora, que o Russo deu, que o maior aumento de 34%, mas naquela época era 1.319, se eu não estou enganado, 1.328, e nós fomos para R$ 1.500, que foi naquela época o maior ainda dos professores. Então, querendo dizer o quê? Inteligência, diálogo, nós estamos aqui a um passo, ou seja, podemos chegar de pauta, para chegar lá, refaz isso aqui, nós vamos estar andando para trás, o prefeito vai enviar um projeto desse aqui, R$ 1.500 que criou esse cartão, tem que um ano, dois, não teve nenhum aumento disso aí, e um cartão de R$ 80 vai negar o órgão público? R$ 80? Quantos servidores temos hoje no total aí? 300 e alguma coisa? Quase 400. Quase 400, são bastantes, mas vamos lá, então o quê? Então, assim, não é aquela coisa demais como se criar um salário. Então, até porque o patamar, ele já está pagando isso, ele não está instituindo um novo cartão, um novo benefício, não está aumentando o cartão, está entendendo? É muito fácil para o prefeito cumprir isso, gente. É muito fácil, presidente, para ele chegar aqui, por exemplo, e ver essa questão do patamar, assim, isso é, na minha humilde opinião. Agora, querem ficar tranquilo? Tire de pauta, então. Depois a gente vota numa essa, sem problema nenhum, discute isso aí também, fica à vontade, é só minha opinião, tá? Obrigado, presidente, só porque entendo a situação. Ok. Bom, eu acho muito importante a gente estar discutindo sobre isso. O que o Luiz Cláudio falou aí, realmente é uma questão a se pensar, né? Porque se a gente pegar esse projeto hoje, de vista e enrolar ele mais um pouco, eu não vejo ele produtivo para vocês. Nós estamos aqui para servir a população e vocês também fazem parte da população. E, lógico, né, é uma categoria que todos nós aqui temos um apreço. Os meninos sabem aí, inclusive até brinquei no final do ano, foi num evento que teve, falei, gente, eu vou lutar aí, correr atrás pela uma melhoria e tudo mais. Agora, tem uma questão, igual o Luiz Cláudio falou, é meio que automático. Se a gente passa isso e excede o valor, vai perder. Só que eu acho que o primeiro passo é aprovar isso aqui. Deixa o salário já vir a partir de abril, que o mês já está acabando. Vocês não concordam comigo? Ainda vai dar mais do que R$ 80. E outro, né? Eu não acho que o Russo é um prefeito que a gente tem que lutar e brigar com ele, não. O Russo é um cara do diálogo. E nesse tempo todo, não é porque eu sou da base, talvez alguns possam falar, é porque é da base, tá querendo. Não tem pano quente. Eu não fico todo dia, igual o Claudinho falou, a questão da gestão do Russo não é muito leva papel, traz papel. É conversar. Coube no orçamento, ele veio com toda a satisfação, porque o Maciel não é a primeira vez que você pediu, Rogério também está aqui, eu não preciso pagar a estrela do Rogério para brilhar a minha. Rogério também já falou inúmeras vezes com vocês. Recentemente, o Francisco também tinha mandado uma indicação. Falou, Francisco, tirei porque o Rogério já fez essa indicação. Geraldo brigou por isso. Valmir brigou por isso. Né? Então, assim, só que a grande questão é na oportunidade, quando pode. Eu fiquei muito satisfeito, porque eu falei, não, é o reajuste, não é o aumento. Mas, quem sabe, a partir de agora, a gente correr atrás aí de uma outra possibilidade, né? Ô, gente, Maciel, presidente da Câmara aqui, eu quero muito poder que vocês saiam daqui hoje satisfeitos que nós, representando vocês, fizemos uma coisa de comum acordo com vocês e que vocês viram benefício. Aí, o Luiz Cláudio também levantou uma questão. Eu estava aí trabalhando na Emílio Jardim ano passado, eu estava com 10 turmas, todo feliz que eu estava ganhando lá R$ 1.600, e me deram mais 6 turmas, aí eu fui para o cargo do professor. Quando eu atingi o cargo do professor, o professor daqui, passei a pagar o quê? R$ 240, que foi descontado por causa do imposto de renda. Você sobe, infelizmente no nosso país ele tem isso. Mas, fazer um inciso nesse projeto, eu garanto para vocês que amanhã o restante de todos os outros funcionários vão vir brigar aqui na Câmara. Eu acho que o passo é aprovar
e depois disso marcar uma reunião com ele e o que pode ser feito lá dentro da possibilidade de continuar isso aí. Será que poderia fazer um projeto APA para os motoristas? Porque tem uma coisa que eu tenho conversado muito com o Russo, é de uma gratificação. Que a primeira ideia que nós tínhamos pensado, o Luiz Cláudio participou disso também, foi de uma gratificação, porque a vantagem da gratificação é que não tem um desconto dos 11% do INSS. Seria fantástico para vocês, né? Então, eu também falei com o Alessandro, que é o chefe de gabinete, hoje ele não pôde estar, pediu desculpa, ele está com a garganta toda travada, tem aqueles coisinhos que fica branco quando inflama, esqueci o nome daquele... Medalite, aquelas coisas fica, ele está com febre. E ele pegou e falou, Marcel, o que for possível para a gente está aí disposto ao diálogo, né? E igual ele falou assim, a gente reuniu com os motoristas no sábado, né? Não foi apenas por uma questão de marketing. Nós estamos aí há um tempo vendo quais as possibilidades, né? Eu estou aqui com os meus funcionários, o meu sonho é dar um aumento de 50% para eles. Claudinho, o que acontece se eu der um aumento, enquanto presidente, dos meus funcionários de 50%? Probidade administrativa, não é isso? No mínimo. Isso eu garanto para vocês, não estou puxando saco do prefeito, não. Tá? Não estou puxando. O que puder fazer, eu acredito que ele pode. É lógico, não custa nada, né? Nós, 9 aqui, dá mais uma cutucadinha, né? E aí, qual que é a possibilidade? Né? Hoje mesmo estive com ele, primeiro pontinho de interrogação, falei assim, ó, nós já estamos trabalhando aí com os motoristas, e agora, né, que dia que a gente já pode estar vendo aí com os professores? Que no mesmo momento que teve aí... Professor é nosso, que eu não estou recebendo muito tempo também, não. Você já tiraram reajuste de 30%, nenhum. Não, eu estou falando porque assim que passou esse vídeo, uns 4 professores entraram em contato comigo, e nós? Mas e eu? Você entendeu? Olha o Nelson, é funcionário da prefeitura antigo, entendeu? Então, vamos pensar o seguinte, senhores, né, motorista, vocês acham da parte de vocês que seria uma coerência da nossa parte, de comum acordo com vocês, a gente não pedir vista, aprovar esse projeto hoje, vocês já ver isso como um benefício, né, e a gente não deixar de estar dialogando, porque para algumas pessoas, para falar assim, mas R$80 faz uma diferença, né? R$80 eu já penso em 2 caixinhas de Boêmia, né? Gente, eu gosto, uma cervejinha, né? E entre outras coisas que a gente pode pensar, né? Então, lembrando aí também, né, quanto tempo que nós ficamos sem o reajuste, toquei de novo, né, sobre o reajuste das diárias, ficaram 12 anos sem o reajuste, né? O Edson, eu até peço desculpa, porque eu sempre uso você como exemplo. O Edson é meu amigo, foi criado lá na minha casa, eu na casa dele. Assim que eu fiquei vereador, a primeira coisa que ele falou, Marcel, não esquece da gente não. Né? Porque aquele menino catarrento, brincava de bola lá, virou vereador, nada mais justo que agora lembrar, né, da onde que a gente está. Então, é lutar por isso, e eu vejo esses 15% de reajuste um ganho para vocês, na minha opinião. Lógico, né? Quem vai votar aqui vai ser os outros 8 vereadores, cabe a mim só se houver um empate. Mas eu, na minha humilde opinião, eu acho que esse projeto deve passar, deve ser aprovado, dia 1º de abril vocês já tem que estar com salário novo, e a partir de então, o que a gente pode fazer, uma coisa à parte, pensando também nos motoristas, né? Porque, né, falando aqui, o Nelson falou assim, e nós? É outra classe também. Só que, é o que o Serginho falou, na pandemia nós trabalhamos, foi a classe que mais estava aí na frente, né? Quem que me levou quando eu fiquei com 22 dias de Covid? É o Samuel não está aqui hoje não, tive 22 dias de Covid, me levou, eu ali, né, ruim pra caramba, ia dirigindo, né? E entre outras coisas, né, graças a Deus aí, esse negócio foi sanado, mas nós temos aí os desafios dos dias, né? Quantos quilômetros, né, que vocês aí percorrem por dia, né, na esperança de buscar aí o tratamento para várias pessoas. Então, vocês têm que ser reconhecidos mesmo, né? Até as outras classes, para poder estar bem também, mais cedo ou mais tarde, precisa de vocês para poder estar
nos conduzindo, né, até um tratamento, até um médico, etc. e tal. Bom, o Rogério me pediu aqui um momento para poder ler uma justificativa, não é isso? E eu deixo aí, e depois eu passo para a votação, mas antes da votação, eu gostaria de votar, colocar em votação, porque como é para vocês, eu gostaria que vocês, sim, não, vai ser bacana para a gente, aprova sim, não, a gente não quer esse aumento e tal, tá ok? Então, Rogério, vai ler aqui, enquanto isso, e eu peço aqui qualquer coisa, uma pausinha de uns 2 minutinhos, entre vocês, elege um responsável para a gente vir até aqui, né? Vem até aqui na frente, de repente, o Serginho, e me dá o seu parecer, e eu passo aqui para os colegas. Pode ser desse jeito, gente? Então, tá ok. O Rogério vai ler, e a gente faz esse pequeno momento aí. Pessoal, boa noite mais uma vez. A justificativa que eu vou estar lendo aqui é a respeito de uma indicação que eu fiz nesse mês passado agora, porém eu não estava na reunião devido eu estava com Covid e eu não pude participar, foi justificada aí a minha ausência, e a indicação foi essa aqui, ó. O vereador que está subscreve indica ao prefeito municipal que avalie a possibilidade de colocação de uma caixa de notas de avaliação em todos os setores da administração pública para a população que possa avaliar os serviços recebidos. Por que eu fiz essa indicação? Porque foi feita uma avaliação dentro de alguns setores aqui, principalmente no posto de saúde, avaliado pelos chefes do posto de saúde. Então, isso aí trouxe assim, um desconforto muito grande para o grupo de funcionários que trabalha no posto de saúde. Porque, querendo ou não, sendo avaliado pelo chefe, fica meio que ruim a situação. Então, eu fiz a indicação ao prefeito que fizesse colocação desta caixa de avaliação nos setores públicos, ou que seja na praça, na prefeitura, em todos os setores, por quê? Mas que seja feita a avaliação pela população. As pessoas que usam o transporte público, as pessoas que são atendidas pelos funcionários públicos, nós queríamos avaliar o trabalho, o atendimento dessas pessoas, e não os chefes avaliando. Isso aí trouxe um desconforto muito grande, por isso eu fiz essa indicação. Então, a justificativa foi: solicito que veja a possibilidade de instalação dessas caixas de avaliação em todos os setores para a população avaliar. A prefeitura me respondeu o seguinte: hoje já possui esse sistema, mas a avaliação é feita pelos chefes dos setores. Aí, ressaltando que alguns, seguindo a minha indicação, ressaltando que alguns me solicitaram avaliação que fosse feita direto por quem usa o serviço de cada departamento. Desde já agradeço a atenção de todos, representante dessa casa e ao representante do município. Então, essa foi a justificativa e a resposta que eu tive do Executivo. E é isso aí. E falando, Maciel não leu não, tá? Não deu tempo não. Mas falando da questão das diárias, tá? Que eu tinha até colocado aqui, eu escrevi, não sei se alguém observou que eu estava escrevendo logo no início aqui, para estar cobrando de novo a questão dos reajustes das diárias, principalmente para fora dos municípios. Viagem para São Paulo, a diária que hoje praticamente quase que você não consegue nem tomar um café direito, nem, se você almoçar, você não janta fora do município mais. E é isso aí, a gente vai estar conversando com o Russo também. Eu estou preferindo mais conversar pessoalmente do que ficar fazendo indicação, papel. Eu acho que, conforme o Maciel falou aqui, é a pura verdade. O Russo, pelo menos, ele tem diálogo. Qualquer hora que você chega lá para conversar, ele está disposto a te atender. Talvez não pode resolver tudo que a gente quer, mas ele dá toda a atenção. Eu acho que não é só para mim, como para todo mundo que procura lá. Ok? Esse aí as minhas palavras e uma boa noite a todos. Rogério, pelas colocações aí. Bom, então podemos seguir dessa ordem, até para a gente dar seguimento aqui. 1 minuto? 2 minutos? 2 minutinhos? Vocês querem se reunir a par? Eu peço aí mesmo? Pode ser? Vocês querem... Ô, Sebastião, conduz eles até lá em cima? Precisa não? Marcelina, só conduz ele até um
Então tá. Para aqueles que nos acompanham, nós estamos aqui, né, num diálogo democrático, né, com os motoristas, com o projeto de lei número 007/2024, aonde concede o reajuste para os motoristas. E como nós tivemos aí o prazer, né, dos motoristas estarem aqui conosco, nós estamos aí num diálogo, né, amigável, né, que bom, né, graças a Deus, né, nós estamos num diálogo amigável. Eu pedi aos meninos, né, os motoristas, que eles pudessem se reunir num intervalozinho muito rápido e a partir de então nós retornamos aí com a votação do projeto. Bom, então, para a gente também não perder tempo também, nós temos também aqui, né, a ilustre visita de algumas pessoas que veio nos prestigiar também aí pelo projeto. A gente retorna em menos de 1 minutinho, ok?
souber comprar, você sai com um monte de sacola, né? Sim. Com 20 reais. Sim. Então ajuda demais. Esses 80, então, nossa senhora. E o melhor ainda, né? Esses R$80 sendo injetado também na nossa economia também, pra né? gente é chato, isso aí é ruim. Entendeu? Mas a gente agradece a vocês aí. Ok. Entendeu? Pelo esse reajuste nosso aí. E espero que vocês consigam aí a manter isso aí. Esse benefício nosso aí de R$80. Ok, E Sérgio. depois aí vocês dão uma resposta para nós. Ok, Quando Sérgio. vocês tiverem. Beleza? Ok. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Sérgio. Para as pessoas que estão nos acompanhando, só para se inteirar, né, de tudo que está acontecendo, os meninos, né, os motoristas rapidamente se reuniram e eles deram também um parecer positivo, né, para essa votação, ser colocada em votação agora, né, e que a gente também aprove também, e que vá, né, para a prefeitura, é bom que fica registrado aqui, que vá para lá também com essas ressaltas, né, o que houver de possibilidade para que eles não percam também esse outro benefício, que seja resguardado, né, não é uma promessa, é um ressalto que a gente vai enviar junto, e quem sabe há essa possibilidade sim de permanecer, né, porque tudo é muito bem-vindo, né, porque eu acho que os 15% completo seria com esses benefícios desse cartão, ok? Então, vamos colocar em votação aqui, eu começo aqui com o meu colega, o Rogério. Pessoal, antes de eu votar, eu só vou agradecer aqui o presidente dessa casa, que participou da reunião com os motoristas outro dia, e eu fiquei sabendo que você foi bem transparente com os motoristas, que eu fui um que lutei muito para a questão de reajuste para os motoristas, que eu venho fazer indicação, conversando pessoalmente com o Russo, e é isso aí que eu queria te agradecer, e por ter sido sincero, que você poderia não falar nada, mas você foi sincero, então acho que isso é uma atitude bacana. E vamos votar aí a favor desse projeto. E se Deus permitir, que esse ano que vem, se eu estiver nessa casa novamente, que só Deus sabe, vamos lutar mais para que não tenhamos um aumento somente no terceiro ano de mandato, seja com quem tiver, mas que sim tenha um aumento a cada ano, que seja menos, mas que todo ano tenha o reajuste que os motoristas merecem. E meu voto é sim a favor desse projeto. Professor Valdeci, por favor. Eu também, né? Voto sim. E pena, né, que demorou todo o tempo, né, Rogério? Porque o certo seria todo ano ser reajustado de acordo com o IPCA. Não só na categoria dos motoristas, mas como todas, né? Para não chegar a esse ponto de ficar defasado. Então, voto sim. Obrigado, professor. Nelson Julião? Eu voto sim, mas espero que tenha reajuste para todos os funcionários, não só motorista, não só professor, não só enfermeiro, mas todos os funcionários, que todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua obrigação. Com certeza. E a responsabilidade é a mesma coisa. Sim. Verdade. Então, eu achava o justo seria para todos, mas eu aprovo com todo prazer que vocês recebam. Já que eu não posso receber, pelo menos vocês recebam. Boa noite. Vamos reivindicar isso, Nelson. O importante é que você votou a favor. Depois de sair aqui, eu vou conversar. Depois de dar uma pinga. O Luiz Cláudio. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu só vou aqui fazer uma menção do projeto, da gratificação, que foi o projeto 05, né, de 2022. Ele foi aprovado no dia 17 de janeiro de 2022, nessa casa. Enquanto a gente estava aguardando, a gente estava pesquisando, procurando nos arquivos essa data, esse projeto, e lá, bem claro, né, ele fala exatamente no artigo 2º, que são benefícios do programa Vale Alimentação aos servidores ativos que recebem remuneração de salário base no cargo até R$ 1.500. Ou seja, ela está sendo bem claro. Nós não temos, então, por óbvio, esse reajuste, ele acaba desenquadrando não só os motoristas, mas os servidores que tivessem salário. E não é fazer, nesse caso, uma emenda. A gente, por exemplo,
atualizar isso aí. Agora, outra coisa é o seguinte, a lei específica do Vale. Só reforçamos que eles já recebem o benefício, então não vai ser um custo para a prefeitura. Sim. Não vai ser um custo novo para a prefeitura. Dificilmente o prefeito vai deixar de atualizar, porque ele não está implantando um novo benefício. Ele está simplesmente pela manutenção. Sim. E nós nos comprometemos, sim, disso aí. O prefeito tem bastante diálogo. E eu digo uma coisa aqui também, porque eu participei da gestão passada, com relação aos aumentos. 15% não é a altura do que eles precisam, do que eles merecem, pelo que eles fazem. Sabemos disso. E eu não vou entrar no mérito do porquê do 15% vem agora, porque eu não participei ativamente desse reajuste lá do passado, das finanças públicas, enfim, da administração num todo. O que eu posso dizer é o seguinte, em que pese chegar agora, pelo menos não chegou no último ano 5. Na gestão passada, ficou 3 anos ou 4 anos sem reajuste. No último ano chegou 5. E ainda assim, os 5 que chegou, tivemos um processo judicial para acabar com 5. E a prefeitura teria que fazer uma defesa judicial. Só a Câmara fez. Judicial, não é que não, gente, judicial. O advogado da Câmara fez a defesa para não retirar os últimos 5% que os motoristas ganharam. O que eu estou querendo dizer? Em que pese chegar no último ano, pelo menos, a recomposição do prefeito não chegou 5%. Chegaram 15%, que ainda está aquém. Mas estou querendo dizer que o prefeito ele tem diálogo, ele sabe dessa responsabilidade. Do mesmo modo que um chefe de departamento ganhava R$ 1.200, R$ 1.300. Isso é um absurdo. Quem vai querer colocar caneta para correr risco de ser uma ação de improbidade administrativa? Então, assim, nós estamos avançando. Então, é uma conquista, de certa forma. Se o prefeito chegasse aqui e eu visse o mesmo filme do outro mandato passado, 5% no último ano, eu falaria, meu Deus, eu já vi essa história. Então, tirar o cartão aí nem se fala. Então, nós temos que manter o cartão para todos, recompor com os 15 e lutar mais para melhorar, para a gente conseguir avançar, conseguir um salário digno para quem dirige, quem tem responsabilidade e transporta as vidas, e não sabemos disso, inclusive que compõe a máquina e faz acontecer. Então, meu voto é claro que é sim esse projeto. E muito obrigado, senhor presidente. Luiz Cláudio, bacana o seu posicionamento. Eu acho ele algo interessante ser ressaltado, porque o Luiz Cláudio está aí de outro mandato, e eu acho que é muito importante ressaltar isso também, né? E também reforço, ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas, olhando, né, essa conjuntura que ele está falando, depois de 3 anos, veio 5. Né? Porque se a gente conseguir resgatar esse 80 aí vira mais ou menos em torno de 6% a 7%, não é isso? Se for olhar para isso aí. Então, seria como se fosse em torno de 22%, né? Se isso acontecer. Mas é muito complexo isso, gente. É muito complexo, mas a gente tem que lutar mesmo, né? Eu acho que o trabalhador ele nunca pode ficar acomodado, não é verdade? O Luiz Cláudio trabalha aí com o direito trabalhista, né? A gente nunca pode deixar, né, de lutar. Mas eu ressalto porque é uma gestão que está aberta ao diálogo, entende? Nós sabemos de gestões passadas que não havia diálogo, entendeu? E o diálogo ele era curto e grosso, né? Então, está tendo essa possibilidade. Tenho muito prazer de fazer parte dessa gestão, né? E muito prazer quando vejo alguma coisa que, mesmo que eu tenha que confrontar a gestão ou não, ou dialogar com a gestão, eu fico muito satisfeito de saber que eu sou ouvido e que as medidas cabíveis podem ser tomadas, né? Bom, vamos continuar aqui então, para a gente provar isso rapidinho para vocês. Então passo aí para a palavra para o Valmir, e também, se ele quiser fazer uma consideração, e o seu voto, por favor, Valmir. Sim, com certeza o meu voto é sim, né? Igual eu já falei, eu nem cheguei a fazer indicação, porque o nosso colega Rogério já fez, e nem é ético
um fazer, o outro fica fazendo, igual a gente está falando, o Russo, todo mundo aí sabe, ele tem sido muito transparente com a gente, assim, ele, qualquer hora que precisa dele, ele recebe a gente lá, tem sido muito democrático. Então, eu já conversei muito isso com a gestão aí, tem sempre pedido, vocês conhecem todo mundo aqui, o Dário, né, Dário? Sei da responsabilidade, esses dias mesmo, ele foi lá, me buscar no hospital lá, passei por uma cirurgia, uma situação, cada Dário foi lá com todo cuidado, buscar Serginho, já me levou, já trouxe, todos aí, né, um amigo aí, leva de vez em quando, minha sogra, né, todos vocês, o Edson, os meninos ali para Muriaé, eu sei da responsabilidade suas, e assim, ressaltando uma coisa que o Claudinho falou, eu queria estar aqui votando um aumento, um reajuste para vocês, de acordo que vocês não precisassem do cartão. Igual ressaltar também que o Serginho falou, seria bom um reajuste, que vocês não precisassem estar fazendo hora extra, se sacrificando, às vezes perdendo um final de semana, uma noite de sono, para estar aí transportando as pessoas. Então, mas infelizmente, a gente sabe que é o que hoje, o que a gente tem para hoje, é isso aí, eu acho que a gente tem que pegar e já me comprometendo aqui, já falei com vocês, que eu vou estar lá junto, tenho certeza, com todos os nossos colegas amanhã, já correndo atrás da manutenção do Vale aí. Eu sou muito a favor da valorização de todos os funcionários, não só de vocês, igual o Nelson falou, todos têm responsabilidade, né? Todos têm, enfermeiro, vocês todos têm, eu sei que todos, o pessoal da educação, né? A responsabilidade é muito grande, não é todo funcionalismo em si. Então, a gente vai continuar lutando. Eu acho que nessa gestão a gente tem conseguido bastante coisa e um diferencial muito grande. Eu não participei da última gestão, mas a gente nota claramente que com o diálogo a gente está conseguindo muita coisa mesmo. Eu sei que é pouco, mas cada dia que nós estamos aqui, igual o Rogério também falou, não sei se ano que vem eu vou estar aqui, se vai ser outra pessoa que vai estar aqui, mas pode ter certeza que nós lutamos bastante nessa gestão, com muito diálogo, sem precisar de briga, sem precisar de muito papel, bastante, então, e pretendemos continuar aqui lutando por vocês, tá? E meu voto é sim. Obrigado, Valmir. César? Boa noite. Eu vou votar sim, e também, igual o Sérgio que estava falando, né? A responsabilidade sua, fica longe de casa, não tem horário de dormir, o meu voto é sim. E pode contar comigo a qualquer hora. Obrigado, César. Francisco? Senhor presidente, a responsabilidade de estar votando esse projeto é uma responsabilidade muito boa, porque é uma questão que meu mandato e o mandato de todos os vereadores vem cobrando já desde o início do mandato, mas a responsabilidade maior é suas, em sair 3, 2 da manhã para parar em Juiz de Fora, Belo Horizonte, seja o lugar que for. E Rogério falou sobre a questão da diária, sobre uma diária muito também defasada, e vou continuar, porque eu digo para vocês que eu vou continuar lutando pela causa de vocês, o meu mandato, e falo até por todos os vereadores, porque não é nenhum favor, é o direito de vocês receberem bem. A gente está aqui aprovando 15%, é um avanço sim, realmente, esses 15%, mas poderia ser muito mais, mas a gente sabe que é devagar que a gente chega lá, né? A gente vai lutar para que que vocês continuem recebendo os R$80, né, o vale, mas seria muito bom se nem tivesse vale, seria bom se vocês estivessem recebendo um salário digno, sem preocupação se vocês vão ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, podem contar comigo, pode contar com o meu mandato está à disposição. Realmente vai chegar o ofício na prefeitura, vai continuar chegando ofício na prefeitura, vai continuar chegando ofício aqui na casa, indicação do meu mandato, porque a indicação é de grande importância. Por quê? Quando a população, seja vocês motoristas, seja os enfermeiros, seja qualquer pessoa que pede algo para a gente, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Nós não temos poder para executar. Então, quando um vereador apresenta uma indicação, não é de bobeira, é um pedido da população. Então, toda indicação que é apresentada, seja qual for o tema, ela é de grande importância. Daqui a pouco nós vamos apreciar várias indicações de alguns vereadores. É de grande importância. Ofício é um documento. Então, podem contar com o meu mandato, estou à disposição.
todos vocês sabem disso, eu imagino que saibam, desde o início, desde 1º de janeiro de 2021, estou à disposição, no meu mandato está à disposição, como de todos os vereadores, do presidente, do Geraldo, todos os vereadores, não somente do aumento, não somente de um reajuste, mas sim de representar todos vocês aqui na casa. Meu voto é sim, presidente, a favor dos motoristas, e espero, o Nelson falou, seria muito bom a gente estar botando aqui um aumento muito bom para todos os funcionários. Mas nós estamos aqui aprovando com muita satisfação os 15% de aumento para vocês, e que, se Deus quiser, os R$80 vocês não vão perder do Vale. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Meu voto é sim. Obrigado, Francisco. Geraldo? Meu voto é sim. Então, né, nós podemos falar aí, né, que mais por merecido, nessa dinâmica aqui democrática que fizemos aqui, está aprovado, né, por unanimidade, né. E para poder finalizar essa dinâmica aqui, eu gostaria de partilhar com vocês um pensamento aristotélico. Aristóteles, ele fala sobre virtude. A pessoa virtuosa é aquela que consegue alcançar o meio termo, né? O Aristóteles, ele fala que o universo é como um grande organismo, e cada organismo existe várias funções, né? Poderia o coração fazer a função do estômago? Não. O coração, ele faz a função do coração. E para que ele faça, né, a função do coração em sua plenitude, ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, né? E o que estou dizendo isso? Vocês fazem parte de uma engrenagem para o universo acontecer. E o universo chamado Coimbra, que é um universo que tem pessoas boas, trabalhadoras e trabalhadeiras, que buscam, né, e lutam, né, por um bem-estar. E vocês fazem parte disso. E para que isso funcione da mais plena harmonia, nada mais justo que vocês também sejam, né, e tenham sempre esses reajustes, que vocês tenham sempre esses cuidados, né, que as gestões, né, cuidem de vocês. Então, eu acho que é um pensamento que vem a calhar aí de uma forma filosófica, né, e do Aristóteles. Ok, então, gente, parabéns para vocês. E convido vocês a permanecerem até o final. Agora nós vamos dar seguimento aqui para a nossa reunião. Bom, agora o projeto de lei número 08/2024, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão do direito real do uso da empresa do João Produtos e Alimentos Artesanais, carne e especialidade da roça ilimitada. Eu peço aí, aqui no caso, o Luiz Cláudio está meio agarradinho, eu vou pedir aqui, no caso, o Valdeci, que é o presidente do orçamento, e o Valmir também, que é o presidente de orçamento, patrimônio e fazenda. Por favor, considerações dos senhores. O projeto de lei número 08/2024. Trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre a concessão de direito real de uso à empresa do João Produtos Artesanais, carnes e especialidade da roça limitada, de uma área de 2.000 metros quadrados de propriedade do município situada na localidade denominada Estiva. As comissões de Legislação, Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio reuniram-se em conjunto para opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição e epígrafe. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição em reunião com a presença dos 3 membros, a comissão debateu e concluiu pela inexistência de vício. As comissões de Legislação e Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio resolve submeter ao plenário a proposição por não haver vícios a serem sanados. Valmir, você também, como presidente da outra comissão, você também tem alguma coisa para botar em observação? Não, como nosso amigo Valdeci já falou, as comissões se reuniram e, como não havia vícios a serem sanados, a gente resolve submeter ao plenário. Ok. Para aquelas pessoas que não sabem, só para a gente colocar em votação aqui, nós estamos tendo aí, né, estamos acolhendo, né,
algumas empresas que estão chegando, né? Para mim, qualquer empresa que chega no município, que é acolhida, qualquer oportunidade que a gente dá aos nossos jovens, que a gente dá aos nossos cidadãos coimbrenses, eu acho que é muito bem-vinda, sabe? Eu tinha na minha família um grande sonhador que, infelizmente, há 19 anos atrás, ele sempre correu atrás de oportunidades. E o nosso município foi sempre limitado, sabe? Com essas oportunidades. Então, assim, eu tive o prazer de conversar com esses meninos do João. Eles estão já expandindo a empresa que está chegando aqui. E toca lá no fundo do meu âmago, gente. Quando tem oportunidade dos nossos jovens, dos nossos cidadãos, que eles não têm que sair do município. E que eles possam permanecer aqui. E que eles possam ter oportunidade de trabalho. Para quem não sabe, né, o motivo da minha emoção, há 19 anos atrás, eu perdi um irmão, porque ele, né, foi embora de Coimbra na busca de emprego, porque ele sempre teve esse sonho, né, foi casado, tinha um filho, e queria dar o melhor para sua família. Então, assim, é com muita satisfação que eu acolhi esse projeto de lei, porque os meninos lá do João, né, comprou o pão de queijo, agora está vindo o pão diário, Brasa de Minas, já estão lá com 20... Quantos, ô, Sebastião? 22 ou 23. Já tem 23 funcionários lá no pão de queijo, e a partir disso eles vão expandir, né, porque lá em Viçosa, esse pão de alho Brasa de Minas, eles tinham que comprar pão da padaria para poder fazer o pão de alho. Agora eles fizeram uma padaria aqui no nosso município. Então, está expandido, né? Que Deus abençoe, que Deus acolha essas pessoas que estão vindo aí para o nosso município, sejam muito bem-vindas. E hoje, né, chegou para nós aqui essa possibilidade de votar aí, né, essa concessão de mais um espaço para que eles possam ampliar a fábrica deles. Eu peço desculpa a vocês pela emoção, porque não foi planejada essa emoção, mas na hora que eu lembrei aqui, veio na minha cabeça. Pô, o Edson está aqui, era um parceiraço do David. Então, para mim, é com muita emoção. Espero que todos vocês tenham, né, senhores vereadores, analisado e apreciado aí essa possibilidade de conceder isso a essa empresa. Alguém quer colocar alguma observação dos seus vereadores? Então, presidente, eu estava até na estiva, eu tinha até costume, o Baixão trabalhava até lá, eu sempre dou um pulinho lá para mexer com a Miriam e tudo. Aí, nesse dia, eu fui lá e vi que estava movimentado a empresa e tudo, e perguntei para ela, ô Miriam, por que essa correria toda? Porque não era de costume, né? Era sempre poucos funcionários lá. E lá a Miriam foi e falou comigo, não, Chiquinho, trocou de dono, né? Ela estava até com a camisa do João. E realmente lá agora está com 20 e poucos funcionários, 23, 25 funcionários, e realmente está crescendo mesmo a empresa. E esse projeto é mais para a questão da regularização, essas coisas assim. E, presidente, me solidarizo ao senhor em relação ao seu irmão, a perda do seu irmão. Obrigado, Francisco. Mais alguém? Podemos, Luiz Cláudio? Senhor presidente, tem o meu apoio, é claro, mas eu gostaria também de pedir licença, eu vou sair da sessão. A cirurgia começou a incomodar um pouquinho, acho que eu falei um pouquinho mais, né? Foi 3 horas e meia de cirurgia, então acaba um pouquinho delicado. Eu vou tomar um medicamento e peço licença para me retirar, tá? Se permitir, eu poderia votar nesse projeto. Sim. Meu voto é sim. Obrigado, Luiz Cláudio. Melhoras, tá? Então, podemos colocar em votação. Rogério, o Claudinho já votou sim. Rogério.
Eu voto sim a esse projeto, eu acho que é de grande importância para o município. Tudo que fala que é geração de emprego, isso é gratificante para o município. Isso aí só traz benefício ao município, como o presidente falou aí, questão do jovem, oportunidade de emprego, isso aí a cidade só tem a ganhar, e meu voto é a favor, eu voto sim. Professor Valdeci? Voto sim. Nelson Julião? Sim. Luiz Cláudio votou sim. Valmir? Eu voto sim, e só dar uma justificativa rapidinho aqui. Eu acho, igual vocês todos disseram, nós todos apoiamos essa ideia, que qualquer projeto que vier aqui, que seja para beneficiar alguma empresa, dar um apoio a alguma empresa que está trazendo aí emprego para o nosso município, a nossa obrigação é votar sim, né? Assim como a gente já está vendo essa empresa que já está atuando, né? Principalmente essa que já está atuando, está crescendo, está desenvolvendo, já está oferecendo empregos. Então, sem dúvida nenhuma, é sim, com muito prazer. Obrigado, Valmir. César? Eu voto sim. Francisco, já falou? Voto sim. Geraldo? Meu voto é sim. Então, tá aí, aprovado por unanimidade. Faço aí também um pouco de merchandising aí, né? Os produtos do Jal são maravilhosos. Pão de alho, brasa de Minas é maravilhoso, gente. Quem for fazer um churrasquinho, aí no comércio de Coimbra, todo vende ele. Eu acho que vai ser muito bom aí para o município. Além de, tem o pessoal do Dom Porco também, que está com outro nome, está aí com 23 empregos iniciais, e a Batata Leve também, que está chegando no nosso município, né? Eu gosto de ressaltar isso. Desculpa a emoção, tá, gente? E obrigado por votarem, e que Deus abençoe aí esta empresa. Então, aprovado por unanimidade. Gente, agora vamos um projeto de lei aqui. São 1, 2, 3, 4. São 4, não é isso? Esses 4 projetos de lei, o número 09, o número 10, o número 11 e o número 12. No caso aqui ficou, como o Claudinho saiu, eu vou pedir a comissão da presidente da comissão, que é o Luiz Cláudio, mas agora fica aí o Valdeci para dar esse parecer para a gente. O professor Valdeci, você poderia só fazer o apontamento dos 4, se está tudo ok, se está em ordem, e a gente já coloca em votação, ressalta algumas coisas que é importante aqui, e a gente coloca os 4 em votação. Pelo que a comissão reuniu e analisou, que o que eu falar aqui não está relacionado com os 4, né? É que trata-se de um projeto que dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal, nos termos que especifica. A Comissão de Legislação e Justiça reuniu-se para opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa do projeto de lei. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição, em reunião com a presença dos 3 membros, a comissão debateu e concluiu pela inexistência de vícios. A Comissão de Legislação e Justiça resolve por submeter ao plenário a proposição por não haver vícios a serem sanados. Bom, gente, esses 4 projetos, de autoria minha e do vereador Valmir, primeiramente, que satisfação, prazer fazer parte, né, da elaboração desse projeto junto com você, Valmir. Nós sentamos, né, Valmir, conversamos, né, a gente precisava de indicar 4 nomes para 4 ruas lá na reta, num condomínio que tem lá, para a prefeitura dar uma maior assistência também, né, nesse lugar. E nada mais justo, né, vereador Valmir, a gente poder também conceder, né, dar a honra, né, dessas pessoas que deixaram aí um nome, né, um prestígio para o nosso município, né. Eu vou pedir aí, eu vou passar a palavra para o nosso colega, o vereador Valmir, e eu vou pedir, Valmir, que você pudesse falar aí do 09, o número 10 e o 11, falar o nome, né, que a gente chegou aí num bom senso, para a gente colocar em votação aqui, você sentir à vontade. Assim como o Maciel falou, a gente tem que dar
nome às ruas, né? Para que ela passe a existir e a prefeitura possa dar uma assistência. E nessas ocasiões a gente aproveita para estar homenageando algumas pessoas, assim como o Maciel falou, que tiveram um grande prestígio para todos nós, e principalmente para a família, né? Que são pessoas que merecem ser lembrados por mais tempo, né? Para novas gerações, né? É uma singela homenagem, mas eu acredito que é uma homenagem principalmente para a família, é uma homenagem que vai deixar assim, que a pessoa deixou uma saudade, e ali vai ter uma lembrança da pessoa. O primeiro aqui, o 9/2024, a Câmara Municipal de Coimbra aprovou e o prefeito sanciona, promulga a lei. Fica denominada Rua Antônio Maurício Cupertino, a via pública localizada no bairro Estiva. Está aqui Estiva, ali é Estiva, ô Marcelino? Desculpa, eu não estava... É, porque eu estou lendo aqui, eu acho que teve um erro de digitação aqui, no bairro Vila da Reta, Rua B, do loteamento Vale Verde, conforme planta que constitui o anexo 1 dessa lei. O anexo 1, que contém a planta de localização da via, fica fazendo parte integrante dessa lei. Esta lei entra em vigor a partir na data da sua publicação, Coimbra, 19 de março de 2024. Aí eu vou falar separado? Vai votar separado? Vamos falar dos quatro, a gente coloca os Só quatro. você falar o nome da pessoa tá. e Então, adiantar, tá. senão toda a vida. Então vamos para a segunda. Essa primeira, né? É homenagem ao seu saudoso seu Maurício Cupertino. Aqui o nome dele é Antônio Maurício Cupertino, todo mundo acho que conhecia como Maurício Cupertino. Ali está a filha dele, a dona Tonica, viúva dele, ele nos deixou há pouco tempo e deixou muita saudade. A gente foi conversar com ela, ela até se emocionou, a gente acaba se emocionando junto com ela, porque, né, igual ela falou, ele foi uma pessoa muito boa para a família, para todo mundo, pessoa de bom coração, e vai ficar aí uma boa lembrança dele. Eu gostaria de dar aí uns parabéns para vocês aí por ter convivido com ele, né, todo esse tempo, e agora vai ficar uma lembrança singela dele aí, tá? E obrigado vocês pela presença, tá? Esquecendo de... Muito obrigado pela presença aqui, voltem sempre que quiserem essa casa aqui. E a gente volta pro cafezinho, né, Valmir? É, lógico. Ficou tratado o recebeu cafezinho. muito tá? bem, nós tivemos ali um dedinho bom de prosa, não Sim, foi? mas Muito o obrigado, cafezinho Antonico, pela ficou comida. combinado com a próxima. Sim. Mais que justo e Mais que merecido. justo. E agora, a segunda fica denominada Avenida Rosa Maria Pereira Evangelho. A via pública localizada também no bairro Vila da Reta, Rua A, loteamento Vale Verde, conforme a planta anexo 1 dessa lei. Essa é a Rosa Felipe? Rosa Felipe, mais conhecida como professora Rosa Felipe, aí, que deu aula para muita gente, igual eu comentei com o Maciel, não tive o prazer de estudar com ela, mas todos que eu vi falar que estudou com ela, que era uma pessoa extraordinária. Eu não tive o prazer de estudar com ela, mas conversava muito com ela, eu cheguei à casa dela, uma pessoa sempre muito disponível, uma pessoa muito simpática e que nos deixou cedo, né? Então eu acho que merece essa homenagem também, os familiares dela, né? A gente já homenageou ela há pouco tempo lá quando teve a coisa lá na educação. Na comanda. E é uma homenagem singela também, mas que a família dela, eu acredito que vai ficar feliz também. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Marcelo? Você foi aluno dela? Como fui você aluno disse, dela, ficou... foi uma satisfação. O Sebastião, né, que nós procuramos Sim. ele ficou muito satisfeito. Muito satisfeito. Né? Até se emocionou também por essa Sim. homenagem, ainda mais ele da Vila da Reta ali também, e é muito próximo dele. Mais que merecido, tive aí o prazer, né? Nós colocamos Ele aí... até falou que hoje não ia poder comparecer porque está viajando, né? Porque senão ele também estaria aqui para receber essa homenagem em nome da Rosa Felipe. Mas ele está viajando hoje, infelizmente ele não pôde comparecer aqui, mas ele ficou muito emocionado também. Foi. O próximo fica denominada Rua João Gomes Braga, mais conhecido como seu Zindo Braga. A via pública localizada no bairro Estiva, Rua D,
do loteamento Vale Verde, Vila da Reta, desculpa, do loteamento Vale Verde, conforme planta constitui anexo 1 dessa lei. Essa aqui eu vou falar só um pouquinho e vou deixar mais para o meu amigo ali, Maciel, falar, porque isso aqui é uma homenagem ao avô dele, o saudoso Zindo Braga. Eu acho que aqui todo mundo, quase todo mundo deve se lembrar dele, né? Então eu vou deixar a palavra aqui com o meu amigo Maciel, porque ninguém melhor para falar do vô dele do que ele. E já se emocionou hoje, talvez vai até se emocionar de novo. Isso aí, Maciel. Muito obrigado, Valmir. Bom, a gente tinha passado por uma outra, né, pessoa, mas o pessoal não tinha ainda dado uma resposta e tal. Até mesmo o Valmir falou assim, ó, vamos homenagear seu vô, né? E foi até bom porque esse ano ele completaria 100 anos. 100 anos. O vô ia fazer 100 anos. Muitas pessoas aqui, eu acho que conviveram com ele. Ele também, vamos dizer assim, um patrimônio histórico, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala, seu vô consertava relógio, botava aquele coisinha no olho, ficava sempre com cigarrinho aceso lá. Muito amigo do seu avô. Eu era criança, eu vi ele com aquele negocinho no olho assim, era uma lembrança, né, que fica. O vô, eu falei, né, todo mundo lá em casa, só que como foi, Valmir tá aí, foi uma confecção rápida, né, desses projetos aí, e está tendo Semana Santa, né, meu pai, meus tios foram lá para Guarani, né, meu pai queria até ficar aqui para poder participar disso aqui, mas eles estão em Guarani, e ficou muito satisfeito, né, aí meu pai até falou assim, uma pena que essas homenagens não pode ser quando as pessoas estão vivas, né, não é uma coisa exclusiva nossa, tá, gente? Não é porque a gente não quer, é porque, infelizmente, não pode. Mas fica aí, né? Igual na conversa que a gente estava tendo com a dona Tunica lá, no momento que a gente falou, né, Valmir? A gente estava falando, lembrando e tal, se emocionando. Eu falei, agora vamos falar de uma coisa positiva. O nome, né? Que o nome, né? Eu acho que nós temos que ser um pouco aquilianos, né? Nós temos que pensar em fazer algo de muito produtivo para a humanidade, para que o nosso nome perpetue, né, para perpetuar, que a gente possa deixar a nossa melhor versão. E o vô, ele deixou assim essa ótima versão. Eu nunca ouvi ninguém, lógico, não sei se ia falar perto de mim, né, mas eu nunca vi ninguém falando mal dele. O vô era muito tranquilo, não gostava de se intrometer na vida de ninguém, sempre pacato, né, na dele, pai aí de 10 filhos, coitado, ficou viúvo muito cedo, né, e ele foi uma pessoa boa, né, então nós colocamos aí também nesse projeto número 11, né, o nome do João Gomes Braga, né, mais conhecido como Zindo Braga, né. E o outro, Valmir, para a gente finalizar aqui. Vale Verde é aquele loteamento lá do Vanderly, atrás daquela... Isso, cadeira, isso mesmo. Vamos lá. O outro aqui fica denominada a rua Sebastião Faustino da Fonseca, Bastião Estulano. A via pública localizada no bairro Vila da Reta, Rua C do loteamento Vale Verde, conforme planta que constitui anexo 1 dessa lei. O senhor Sebastião Faustino da Fonseca, eu acredito aqui também que todo mundo conheceu ele muito bem, é o seu Bastião Estulano, pai ali do Toninho Estulano. Bastião Cabeludo, ele não gostava não. Pai do Toninho, pai do Juca, da Nilza, do Titão. Então, o seu Bastião Estulano, ele fez parte da história de Coimbra, né? Ele sempre ali, batendo papo com todo mundo, com a venda dele ali, eu lembro que eu era criança, vou contar um fato aqui, eu lembro minha mãe, de vez em quando a gente socava lá o café na roça. Vocês devem saber muito bem disso, né? Como é que antigamente o café era limpado socado, com a mão de pilão no pilão. De vez em quando a gente socava o café, a gente catava café lá, falava, Valmir, leva o café e vende lá para o seu Bastião Estulano, pode falar que eu que mandei, meu pai fala, vende lá para o seu Bastião Estulano, para vocês comprar alguma coisa para vocês. Às vezes era um sapato, uma roupa, a gente socava lá o café, era uma alegria danada, tá? Socando o café para trazer, para vender para o seu Bastião. Chegava aquela balancinha que ficava lá em cima do balcão. Então, ele fez parte da infância, das nossas vidas, né? Sempre ali batendo papo. E o Titão falou também, né, o Maciel? Eu falo a verdade, eu nem sabia, parece que ele já foi vereador, né? Eu estava esquecendo desse fato, parece que o Titão falou que ele já foi vereador na cidade aqui. Foi há muito tempo, eu não lembro, mas falaram que ele já foi vereador já. Então, ele fez parte aí da nossa infância, da nossa história, e merece essa singela homenagem. Espero que a família fique feliz com essa singela homenagem que a gente está fazendo para o seu Sebastião.
Bom, ok, então. Então, senhores vereadores, a gente vamos votar rapidinho, então. Para nós é um privilégio ter passado isso para todos, né? Homenagear essas pessoas, né? A Antônia que está aqui presente, né? E podemos votar, senhores? Sim, para tudo? Sim, para tudo. Ok, então, aprovado por unanimidade. Agora, gente, para a gente dar um seguimento aqui, já está nas retas finais aqui, né? Nós vamos aqui para um projeto de resolução, né? Foi a primeira vez aí que eu tive aí o prazer e o privilégio aí de estar fazendo aí um projeto junto com o Francisco, né? Ele deu a ideia, acolhi com muito carinho, obrigado por participar dela junto com você, Francisco. É um projeto de resolução, né? Cria a Procuradoria Especial da Mulher e de outras providências. É importante fazer isso em março, né? Para a gente não deixar de frisar aí, né? Um mês dedicado. Lógico, todo mês, todo dia é um dia especial das mulheres, né? Mas, de uma certa forma, março é um dia também dedicado aí para as mulheres. Eu peço aí o presidente da comissão, que seria o Claudinho também. Não só o Claudinho. Eu peço o Valdeci. Está tudo ok com ela aí, o Valdeci? Então, o projeto de resolução número 4/2024 trata-se de um projeto de resolução de autoria, né, de membro do Poder Legislativo que cria a Procuradoria Especial da Mulher e dá outras providências. As comissões de Legislação, Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio reuniram em conjunto para opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição em epígrafe, analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa da proposição. Em reunião com a presença dos seus 3 membros, a comissão debateu e concluiu pela inexistência de vícios. As comissões de Legislação e Justiça e Orçamento, Fazenda e Patrimônio resolvem submeter ao plenário a proposição por não haver vícios a serem sanados. Bom, ô Francisco, você quer falar um pouco dela aí? Presidente, como o senhor disse, é o primeiro projeto de lei, né, projeto de resolução, o primeiro projeto que a gente assina junto. A Procuradoria da Mulher será constituída de um Procurador Especial da Mulher e de 2 Procuradores Adjuntos, designados pelo Presidente da Casa a cada 2 anos. O presente projeto de lei, o presente projeto de resolução, porque a gente já acostumado com o projeto de lei, a gente fala o projeto de lei. O presente projeto de resolução visa criar a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, tendo em vista a importância de promover a igualdade de gênero, combater a violência e a discriminação contra as mulheres, bem como garantir sua participação efetiva na vida pública e social do município. A criação da Procuradoria da Mulher demonstra o compromisso dessa Câmara com a promoção da igualdade de gênero, assegurando que as políticas públicas do município contemplem as necessidades e os direitos das mulheres, onde que acompanhará a execução de programas do governo municipal voltados para a promoção da igualdade de gênero, garantindo sua efetividade e adequação às necessidades da população feminina. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria será amplamente divulgada pelo órgão de comunicação da Câmara, garantindo transparência e participação da sociedade nas ações desenvolvidas. Diante do exposto, consideramos que a criação da Procuradoria Especial da Mulher é fundamental para promover a equidade de gênero, proteger os direitos das mulheres e fortalecer a democracia participativa em Coimbra, onde que é um projeto de grande responsabilidade, tanto para mim, tanto para o presidente, onde que, em conversa com o presidente, sugeri essa proposta, esse projeto, onde ele até comentou que já vem sendo feito um trabalho, né? A gente tem hoje vários órgãos hoje aqui na Câmara, tem me relembra aqui, presidente, tem o CAC. Centro de Atendimento ao Estudante. Exatamente, e vários programas vêm sendo colocados aqui na Câmara onde não tinha. Então, a Procuradoria é mais uma coisa a ser acrescentada aqui na Câmara, porque a Câmara
precisa, como se diz, o prédio em si da Câmara, ele precisa servir para alguma coisa, para a população, não somente para a gente, não somente para os vereadores, mas sim para a comunidade coimbrense. Presidente. Obrigado, Francisco. Foi iniciativa também bacana da sua parte aí. Esse projeto de resolução, eu acho que vai ser muito bem-vindo, vai ser muito boa aí para o município. Que bom, né, fazer parte aí dessa resolução com você. Vamos colocar em votação, pessoal? Podemos? Todo mundo, ok? Então tá. Então, aqui, só para a gente finalizar, então, nós temos aqui uma indicação agora, a gente passa para a indicação, do vereador Valdeci Cal, que avalia, né, pede ao prefeito municipal que avalie a possibilidade de instituir o piso salarial dos profissionais do magistério público, né? Parabéns aí, senhor Valdeci. É uma classe que realmente também temos que lutar, né, por ele, pelos professores, né? E nós colocamos indicação aí. Você quer falar sobre ela, professor? Essa indicação, né, porque assim que iniciou o ano letivo, vários professores me procuraram, porque ano passado o MEC, através de portaria, concedeu um reajuste de 14,95%, né, por cento. Só que não foi possível, né? Segundo o executivo, o dinheiro foi a conta, né? E gastou, né, todo o dinheiro do Fundeb, 100%, então não foi possível. E esse ano, novamente, ele teve mais um reajuste, não tão grande, né, comparado com o de 2023, foi de 3,6%, perto, né, de 2022, que foi de 14,95%. Somando, está dando um valor em média aí de 18,55%, para chegar no valor do piso, que de hoje, né, com o salário atual dos professores da rede municipal, está girando em torno de 2.350. Deveria estar, né, em torno de 2.750. Então, no momento, está defasado em R$400, sendo, né, que as cidades vizinhas, né, nossas aqui, já recebem esse piso, nesse valor. E nosso município não já foi referência, né, na região aí, que o município que sempre vem, né, pagando o melhor salário aí da região. Então a gente está pedindo, né, enviando esse indicação para o executivo, para ele avaliar a possibilidade de mandar para essa casa, né, um projeto de lei com um reajuste, né, para adequar ao piso, né, porque não sei se todos sabem, né, a classe dos professores, eles é lei, né? Tem lei federal que diz que todo ano, no início do ano, no mês de janeiro, esse reajuste tem que ser repassado, né? É automático. Mas de uns tempos para cá, né? Nem não sei porquê, mas igual ano passado, né, referente ao ano de 2023, não foi possível. E agora a gente espera que agora em 2024, né, a gente consiga, né, os professores, né, consiga a receber, né, esse valor que é direito, né, por lei. Então, se Deus quiser, né, eu peço que o apoio dos colegas nobres, né, vereadores. Tenho certeza, né, que assim que chegar no executivo ele vai analisar, né, com carinho e em breve, espero, né, ele vai retornar aqui para a gente o projeto, né, para adequar aí, ó, ao piso. Sim. Professor, hoje eu tive, né, uma reunião com o prefeito, eu comentei sobre isso, né, há 2 anos atrás teve aí, né, o reajuste de 34%, né? Isso. Então, os professores já tiveram um reajuste de 34%. Sim. Comentei com ele sobre isso aí, do piso, e ele falou que está aguardando agora uma reunião com o CIDIU, né, que é assim que eles conversar e eles bateram o martelo, apresentar todas as possibilidades, que isso aí, que eu falei com ele, falou, sou da base, estou aí com vocês, o professor Valdeci também luta por isso também, né? Então, eu não posso esquecer a nossa classe, né, professor? Que bom. Nós estamos aí, eu tenho 10 anos, quantos anos você tem de professor? Já está em torno aí de 23 anos. 23 anos de professor, né? Nós sabemos aí como que nós merecemos e todos os nossos colegas merecemos. Também dou esse sinal aí de apoio à sua indicação, né? Mas ele passou isso para mim. Então, eu vou falar da minha rapidinho, nós coloca tudo para votar aqui rapidinho. Então, eu coloquei aqui também algumas indicações, bem rápidas, gente.
Gente, é de extrema necessidade ali, ó, quando você desce a rua Capitão Rafael, vocês sabem onde é a rua Capitão Rafael? Quando vocês vêm da prefeitura, aonde que o Cleito tinha uma casa de carne ali, lembra? Gente, ali tem que ser expressamente proibido estacionar naquela curva. Os motoristas aqui, eu acho que eles vão concordar comigo. Gente, pelo menos até lá na papelaria Luciane. Você tem que ir lá no meio da rua para você vir. Exatamente. É um perigo, um risco. É um risco. Pois é. Aí, às vezes, quando tem um carro menorzinho, ok, mas quando tem um carro maior, impossível. Então, é um pedido meu aí. Não dá. Você tem que ir lá no meio da rua. É. Se vier um ali, te bate. É. Se vier uma bicicleta e tiver um ponto cego, você serve a bicicleta. Aí, a ideia de botar extremamente ali... não pode, né? Bateu, né? Aí, ó. Tá vendo? Então, reforça isso aí. Reforça esta questão. Até a papelaria Luciane. E a outra aqui, eu estava conversando, o Valmir também já falou comigo hoje aqui. Lá no finalzinho, nós estamos só esperando parar de chover. Também já falei com o Urso. Lá na rua Maria Carlota. Lá no finalzinho tem 20 metros que precisaria de um asfalto ali urgente. E também vai se comprometer, acredito. Eu, né? Valmir também pediu. Lá no final. Não sei se foi o Rogério, chegou a pedir uma vez também, ou o Francisco. Lá no finalzinho. Rua Maria Carlota. Lá no finalzinho, 20 metros. E a outra indicação, que assim que acabar esse asfalto, o pessoal fizeram um trilhozinho para sair lá na quadra. Até para adiantar, para não dar aquela volta, também fica aí uma indicação também minha para fazer, de preferência, né, uma passarela com escada e com iluminação, é claro, né? Fica aí. Senhores vereadores, podemos votar sim para todas as indicações? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, né? Obrigado, senhores vereadores, né? Hoje durou um pouco mais, mas a causa foi nobre, né? Nós continuamos levantando essa bandeira aí por vocês, pelos professores também, claro, tá, Nelson? Por todos os funcionários, tá bom? A todos que nos acompanharam, muito obrigado. E eu, né, na função do presidente da Câmara, declaro aí encerrado aí a nossa sessão ordinária. Obrigado, gente. Boa noite.